Eu leio com você nessa noite o Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nós, nesse período de pandemia, nesse período em que todos nós estamos experimentando mais ou menos uma realidade muito diferente de tudo aquilo que a gente já tinha experimentado na nossa vida, e especialmente nós, que somos cristãos, nós que temos por hábito ir até a igreja, ouvir a palavra, meditar semanalmente, estar em comunhão, todos nós que temos a fé cristã, desejamos crescer espiritualmente. Eu creio que essa é a sua vontade, eu creio que essa é a minha vontade como pastor para a tua vida. Nós queremos crescer espiritualmente, nos desenvolver espiritualmente. Eu tenho dito desde março de 2020, do começo dessa situação sanitária tão grave que nós estamos vivendo, que esse tempo é um tempo de oportunidade. Porque diante dessa nova configuração, diante das situações às quais nós temos sido submetidos, nós temos a oportunidade de parar, de revisitar o nosso coração, revisitar a nossa vida, revisitar a nossa própria espiritualidade. E quem sabe, a partir dessa experiência e deste lugar onde todos nós aqui nos encontramos, a gente possa se desenvolver e crescer. Ainda mais porque o convívio comunitário, ele tendo diminuído, nós temos mais tempo conosco. Nós temos mais tempo para pensar em nós, para pensar no nosso coração, para pensar na nossa alma. E eu creio que sim, existe uma janela de oportunidade durante toda essa pandemia para a gente revisitar a qualidade da nossa espiritualidade e para a gente se desenvolver e para a gente crescer espiritualmente. Entretanto, quando a gente pensa em crescimento espiritual, existem algumas barreiras, existem alguns empecilhos. E muitas vezes esses empecilhos, eles estão justamente relacionados ao meio religioso em que a gente vive. E a gente precisa se dar conta disso e novamente aproveitar bem essa oportunidade em que nós estamos em nossos lares, em que nós estamos dentro de uma outra dinâmica, em que a gente não tem a presencialidade que a gente tinha até esse momento, para a gente poder revisitar e pensar o nosso coração, pensar a nossa alma, pensar a nossa vida. Dentro desse contexto em que nós estamos abordando e pensando a nossa caminhada de fé, eu quero te levar a meditar a partir desse texto que nós lemos, que nos revela quais são essas barreiras, e principalmente barreiras religiosas, que me atrapalham e te atrapalham a crescer espiritualmente verdadeiramente. Quando a gente detecta os primeiros versículos do capítulo 7, Jesus diz para a gente não julgar, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Vocês sabem, meus irmãos, que um dos grandes motivos que justifica a não permanência ou sequer a ida de alguém até uma comunidade religiosa, até uma igreja cristã, diz muito respeito sobre a maneira como nós lidamos dentro desse ambiente religioso. O ambiente religioso no qual nós crescemos, no qual nós vivemos, não somente Igreja Batista em Quitaúna, mas o ambiente religioso brasileiro, evangélico, é um lugar em que existe muito julgamento, muito julgamento.
E aqui é claro que é preciso fazer uma distinção. Julgamento não quer dizer que a gente não possa discernir e perceber elementos em outras pessoas que nos levem a conclusões. Então, por exemplo, a pessoa ela tem problema com todo mundo, a pessoa passa cheque sem fundo, a pessoa ela não cumpre com a palavra, a pessoa ela é uma pessoa complicada em vários e vários aspectos que a gente consegue discernir. Isso é diferente do julgamento que Jesus está mencionando aqui. Uma pessoa como essa, que a gente discerne e a gente percebe falta de lealdade, falta de sinceridade de verdade, falta de palavra, é óbvio que são pessoas que a gente vai, né, tomar um certo cuidado, porque a gente está discernindo elementos importantes de serem discernidos para a gente poder saber se relacionar com vários tipos de pessoas. Isso podia se aplicar para uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que fala da vida alheia. Isso a gente vai discernir, vai perceber. Jesus não está nos proibindo de discernir. Está nos proibindo aqui, ou melhor, nos alertando sobre o perigo do julgamento, de nós aferirmos sentenças, vereditos em relação à vida do outro. E quando esse tipo de ambiente religioso se torna um lugar de juízes, de gente que fica avaliando a vida alheia, de tal forma que vereditos são dados, sentenças são proferidas, condenações são ditas e mencionadas pela boca, esse tipo de dinâmica religiosa é óbvio que afasta as pessoas. Eu diria mais, não é que afasta as pessoas que estão de fora e que não conhecem a fé e que estão sendo evangelizadas, nos afastam também. Eu imagino que você não queira, em hipótese alguma, crescer dentro de um ambiente, viver dentro de um ambiente, conviver dentro de um ambiente, trazer os seus filhos, o seu cônjuge, os seus, convidar os amigos para um ambiente em que as pessoas ali se julgam, em que elas se sentem juízes umas das outras, em que elas cuidam da vida alheia de tal maneira que a imagem e semelhança de Deus impressa em cada ser humano, ela é violada diante desse tipo de relação violenta que existe dentro de uma comunidade religiosa muitas vezes. Porque quando você se sente como juiz e julga o outro e sentencia o outro e diz para o outro que ele está condenado, que ele não tem jeito, diz para o outro que a qualidade da fé dele é ridícula. E quando você diz e expressa para o outro que aquele pecado ali não tem perdão, ou quando você julga o outro de maneira até indireta, com um olhar julgador, e você coloca esse peso, esse fardo pesado, que nem a gente consegue carregar, mas a gente coloca sobre o outro, o que acaba acontecendo é que essa pessoa não quer estar mais ali. E quando a gente se coloca e se percebe num tipo de dinâmica como essa, eu diria que nem eu quero estar ali. E eu acho que nem você gostaria também de ter os seus filhos crescendo num ambiente como esse. Então, eu diria para vocês o seguinte, que uma grande barreira para você crescer espiritualmente, para eu crescer espiritualmente, é quando a gente percebe que o sistema religioso está falando mais alto do que o evangelho. Porque quando a gente trabalha na ótica do evangelho, a gente toma muito cuidado para julgar. A gente não julga porque a gente vai ser julgado. A gente dá 3, 4, 10 passos atrás antes de proferir um veredito sobre alguém, antes de acessar a vida alheia. Por que a gente faz isso? Porque o evangelho, ele nos leva a pensar em primeiro lugar a respeito do nosso próprio coração, do nosso próprio coração. A religião, ela te leva a pensar primeiro na vida do outro. Sabe, gente que está sempre preocupada com os outros, está sempre preocupada com aquele lá, com aquela lá, está sempre preocupado com o filho de alguém, está sempre preocupado em cuidar e gerir espiritualmente a vida alheia.
Isso acontecia na época de Jesus. O tipo de comunidade religiosa que Jesus pertencia era um monte de juiz querendo julgar um ao outro. O evangelho não. O evangelho não trabalha daqui para fora. Trabalha aqui, no coração. Trabalha no seu coração. Trabalha na tua interioridade. Trabalha em você. Então, você não é convidado no evangelho a se sentar na cadeira do juiz. Você é convidado no evangelho a se fazer humilde, a se reconhecer pecador, a revisitar a tua espiritualidade humildemente. A religião não. Ela te coloca dentro de um sistema que vai te fazer olhar o outro. E aí que está o perigo. Quem vive julgando os outros, na medida em que julga, se sente alguém superior. Então é de lá para cá, né? A pessoa começa lá fora e depois vai inflando o próprio ego na medida em que usa a régua para medir os outros. Então isso é muito problemático. E isso vai na contramão do espírito do ensinamento do próprio Jesus. E isso, com certeza, é uma barreira que vai te impedir de desfrutar e de crescer espiritualmente. E mais, vai ser uma barreira para as pessoas se aproximarem da fé, para se aproximarem do evangelho, porque elas vão olhar e vão constatar o que a gente constata, que na igreja tem um monte de gente santarrona, um monte de gente que é juiz. E isso não faz bem para a tua alma, isso não faz bem para a minha alma, e isso não revela a verdadeira identidade do Pai revelado em Cristo. Isso não revela o ensinamento genuíno da palavra de Deus na boca de Cristo Jesus. Por isso, essa é a primeira barreira. A gente não pode começar lá fora. Tudo começa dentro do nosso coração. Se trata do nosso coração, se trata da nossa caminhada. E ele diz assim, no verso 3, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Então, aqui a gente tem uma outra maneira de expressar essa relação do julgamento que nos revela um outro elemento que prejudica o nosso crescimento espiritual, que atrapalha o nosso crescimento espiritual. Porque quando a gente fica preocupado com o outro, com o cisco no olho do outro, a gente não consegue reparar na trave que está no nosso olho, na viga que está no nosso olho. Enquanto a gente fica reparando no cisquinho, coisinhas pequenas que estão no outro, a gente deixa de olhar para dentro de nós. E novamente, esse período da pandemia me parece que é o ambiente propício para que eu e você, a gente se volte para nós. Mas não somente se voltar para nós no sentido de o que eu preciso fazer para crescer espiritualmente, assim, tipo identificar os 7 passos, sabe? Com a expectativa que o pastor vai fornecer um calendário de devocional, um calendário de oração, né? E etc. Não. Se voltar para dentro de nós, em primeiro lugar, a gente constatar que existem vigas, existem traves nos nossos olhos. E o Evangelho nos convida a uma busca profunda dentro da nossa própria alma. E como a gente está tendo um pouco mais de tempo, talvez, para refletir, e se você quer crescer espiritualmente, eu recomendo que você tenha tempo para refletir sobre a sua própria alma, a gente é capaz de se deparar com essas vigas. E isso é um processo, obviamente, muito doloroso, mas é muito necessário. Muito necessário. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que parar de se preocupar com os cisquinhos que estão nos olhos dos outros. Eu diria até mais, você tem que parar de se preocupar com os outros. Você tem que começar a olhar para dentro das suas entranhas, dentro da sua alma. E não somente para encontrar também cisquinhos, para encontrar as traves, para encontrar as vigas, para encontrar os verdadeiros problemas. Porque o seu verdadeiro problema, o meu verdadeiro problema,
não é simplesmente os pecados que a gente comete diariamente, a falta de paciência que a gente tem diariamente, as nossas inconstâncias e etc. Existem vigas, existem problemas mais profundos que a gente precisa perceber. A tradição dos pais do deserto, ou padres do deserto, e da qual Jesus ali é um elemento fundador, até por conta dessa ida até o deserto para ser tentado pelo diabo. E os padres do deserto, eles vão fazer esse movimento de irem até o deserto, esse lugar de solidão, para poderem se submeter ali a esse tipo de tentação do diabo. É muito importante para a gente. Porque quando a gente vai para o lugar de solidão, quando a gente vai para o nosso deserto, quando a gente vai para esse lugar em que a gente vai ser tentado pelo diabo de uma maneira intensa, a gente vai descobrir onde reside o nosso verdadeiro pecado ou os nossos pecados. É justamente nesses momentos em que a gente está sozinho é que a gente se depara com o nosso verdadeiro eu. A gente se depara com a nossa verdadeira trave. A gente se depara com a viga que nós temos carregado. E essa viga, ela diz respeito muitas vezes ao nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso ego, a nossa soberba, a nossa arrogância. Existem esses pecados mais fundamentais que produzem muitas outras coisas. Então não é só que você não tem capacidade de ouvir o outro. É que muitas vezes a gente não tem capacidade de ouvir o outro porque a gente está se sentindo Deus. A gente está se sentindo o dono da razão. A gente está cheio da gente. Cheio do nosso ego. Cheio da nossa vaidade. Não é simplesmente que você não está tendo paciência ali com o seu cônjuge. É que você é arrogante mesmo. Você está possuído por si mesmo. Não é somente que você está tendo dificuldade ali nos relacionamentos dentro da igreja, ou teve no passado, ou ainda cultiva essas dificuldades. É porque você está cheio de si, dentro de si. Só que a gente não está vendo, a gente não está percebendo os reais problemas. Às vezes a gente está tão preocupado com a vida alheia que a gente não está se dando conta que a gente está cheio de problema grave dentro da constituição do nosso ser, da nossa alma. E às vezes no olhar o cisco do outro parece que eu sou santo, parece que eu sou religioso, parece que eu estou bem com Deus, parece que a minha espiritualidade está boa, porque eu me sento na cadeira do juiz e fico olhando, analisando a vida alheia. Mas nesse momento em que a gente está querendo crescer espiritualmente, a gente precisa entender que esse olhar para os ciscos nos impedem de enxergar a viga em nós. Então o convite de Jesus aqui é para a gente olhar para dentro da nossa alma. E eu creio que o Espírito Santo, ele vai trabalhar na sua vida para te convencer dos seus reais pecados, dos seus profundos pecados, daquilo que está constituindo as tuas entranhas e te fazendo ter reações que você precisa atacar. O que eu quero dizer com isso? Gente, se você quer crescer espiritualmente, nós precisamos nos olhar no espelho e encarar os demônios que vão aparecer ali. Ah, o demônio não está nos outros, não. O demônio, no sentido dos pecados, está em nós. E a gente precisa encarar isso com sinceridade, com honestidade, de maneira verdadeira, deixar ali, tocar na ferida e deixar sair pus, deixar sangrar um pouco. E parar de achar que a ferida é do outro, que a dor é do outro, que o pecado é do outro. Porque venhamos, esse ar de religiosidade, ele nos anestesia. Nos anestesia. E às vezes as pessoas falam assim, puxa vida, mas o outro ali não está crescendo espiritualmente, o outro ali...
Às vezes a gente está anestesiado e a gente não está se dando conta do outro, não tem condição de lidar com o outro, porque tem uma trave da religiosidade no nosso próprio olho que está nos impedindo de enxergar de maneira adequada o cisco. E às vezes o cisco é superdimensionado. Então o convite de Cristo aqui para a gente poder crescer espiritualmente à luz do texto de Mateus capítulo 7 nos leva para a necessidade de irmos para o nosso deserto. Nos leva para a necessidade de nos depararmos com os nossos próprios demônios. Nos leva para a necessidade de nos depararmos com o nosso verdadeiro eu. Então, antes de falar do casamento do outro, vamos olhar para o nosso. Antes de falar da espiritualidade do outro, vamos olhar para a nossa. Antes de ficar ditando regra para todo mundo de como tem que ser cristão no mundo, e o que você tem que crer, o que você tem que fazer, o que você tem que assistir, o que você tem que ler, vamos olhar para a gente. Vamos olhar para a gente. Verdadeiramente encarar o nosso eu. Encarar o nosso egoísmo. Encarar a nossa vaidade. Encarar as nossas dificuldades. Encarar as nossas limitações. Encarar as nossas fraquezas. Encarar as nossas dores. Encarar as nossas frustrações. Porque a fé em Cristo Jesus, ela vai te levar a olhar para dentro de si. Olhar para dentro da tua alma. A escancarar tudo isso diante de Deus. E deixar o Espírito trabalhar dentro do teu coração. Dentro do teu coração. Ele diz ainda: hipócrita, tira a primeira viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. As vigas dos nossos olhos, elas também são uma barreira para a gente contribuir com o crescimento espiritual da nossa comunidade. Para contribuir com o crescimento espiritual do próximo. Porque quando a gente está cheio de viga, a gente não é capaz de analisar com clareza, com luz, o que está acontecendo na vida do outro. Aí, sabe o que acontece? A gente julga o outro superficialmente. A gente não sabe dos detalhes, a gente não sabe do contexto, a gente não sabe da dor, a gente não sabe da angústia, a gente não sabe do sofrimento na alma humana, a gente não sabe das noites em claro, a gente não sabe do choro, a gente não sabe da depressão, a gente não sabe das trevas que cada um está enfrentando, das dores que cada um está carregando. Uma frase importante de um filme que eu assisti alguns anos atrás, tinha um dado momento em que o menininho falava o seguinte, que todo mundo que a gente olha está enfrentando uma grande guerra, uma grande batalha, mas a gente não sabe detectar isso, porque a gente está com a viga, a gente está com o nosso olhar, ele está comprometido, está míope, e a gente não consegue enxergar direito. E mesmo não enxergando direito, a gente acessa a vida alheia e a gente invade uma propriedade sagrada, que é o outro, de uma maneira agressiva. E às vezes a gente transforma um cisco numa trave sem saber. Às vezes a gente coloca um fardo ainda mais pesado na vida do outro sem saber. E justamente porque às vezes a trave que a gente tem é a trave da religiosidade. E como a gente está anestesiado pela religiosidade, a gente acha que aquilo que a gente está fazendo é a coisa certa, né? E às vezes a gente justifica isso dizendo assim, não, porque tem que confrontar o pecado. Calma aí, confronta o teu pecado. Não, mas tem que confrontar porque está na Bíblia. Então vai para você. Segue você, olha para dentro de si. Olha para você. Porque os fariseus e os mestres da lei, eles atam fardos pesados nos outros que eles não conseguem carregar. Então vai com calma na vida do outro. A vida do outro não é tua. Nós não somos donos das vidas alheias. Vai com calma, pise em ovos. Seja cauteloso. Seja tardio ao proferir um tipo de sentença.
você vai ser julgado na mesma medida. Na mesma medida. E você não tem acesso ao coração, você não tem acesso à alma, você não tem acesso às variáveis. Nós não temos. Essa que é a verdade. E, gente, eu quero falar aqui com vocês como pastor dessa comunidade com todo o meu coração. Gente, a gente precisa parar. A gente não pode ser uma comunidade de atores. Porque a hipocrisia, ela vem desse sentido, né? Daqueles atores que colocavam máscaras para fingirem serem o que não são. A nossa maneira de viver a vida e a fé, ela não pode ser mascarada, não pode ser cheia de hipocrisia. A gente não pode agir dessa forma. A gente não pode deixar de olhar primeiro para dentro de nós. A gente não pode viver dentro de uma dinâmica em que a gente se sente superior ao outro, e a gente subjuga o outro, a gente maltrata o outro, a gente desconfia do outro, olha torto pro outro e agride o outro com palavras ou com a indiferença. Isso não pode fazer parte do nosso coração. Isso não pode fazer parte da nossa alma se a gente quer de fato crescer espiritualmente. Isso vai ser uma barreira. Isso vai ser um empecilho. Qual que é o convite de Cristo a partir desse tipo de ensinamento? Sabe qual é? Seja autêntico. Seja verdadeiro consigo mesmo. Seja honesto. Você não precisa e não deve basear a sua espiritualidade e a sua fé simplesmente naquilo que estão ditando para você, mesmo dentro da comunidade religiosa. Porque você está desfrutando da sua fé, você está caminhando com Jesus, você está olhando para Ele, você está aprendendo dele, que é manso e humilde. Aprenda dele, cresça nele e aprenda com os irmãos e as irmãs humildes também. Agora, cuidado, cuidado. Porque aquele ali quando ora, aquela ali quando profetiza acontece. Porque aquele ali, ó, o cara ora, hein? A semana inteira orando. Ó, porque aquela outra ali, essa daí é de Deus. É de Deus. Porque quando eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, eu pergunto pra ela que ela vai me dizer. Cuidado. Cuidado. Cuidado para você não dar permissão para outras pessoas invadirem a sua vida de maneira inadequada, ou às vezes você nem dá permissão, elas invadem a sua vida e você não as repele, não toma esse cuidado, porque você não sabe se tem máscara no meio. Se está se sentando na cadeira do juiz. Na verdade, muitas vezes a gente sabe, né, que está assim. Isso impacta a nossa dinâmica de vida, isso impacta a nossa comunidade, isso não é ser uma comunidade de Jesus. Porque quando a gente repara em nós, em primeiro lugar, e a gente tira a viga do olho, como eu disse, e a gente se depara com o nosso verdadeiro eu, vocês sabem que a gente se torna muito mais humilde, né? Porque quando eu olho para o pecador que eu sou, a maneira que eu lido com o próximo é totalmente diferente. Quando eu me deparo com a minha hipocrisia, a maneira como eu converso com o outro angustiado é muito diferente. Quando eu me deparo com as minhas fragilidades, com os meus problemas, com as minhas questões, e eu vejo que o mundo não é cor-de-rosa, mas que há muita dificuldade dentro da minha própria vida, dentro do meu próprio coração, existe muita coisa para ainda ser melhorada. A maneira como eu lido com o outro é muito mais tranquila, né? É muito mais leve, é com muito mais respeito, é com muito mais cuidado. Por isso eu digo para você, e eu sigo isso na minha vida, gente que fica ditando regra por aí, gente que se mete na vida alheia e fica determinando o que cada um tem ou não tem que fazer, gente que é senhor da verdade, guru espiritual, gente, corre disso.
E a minha oração é para que nós não sejamos uma comunidade de gente assim. A gente não pode ser assim. A gente precisa ser uma comunidade de Jesus, uma igreja de Jesus, uma igreja que quer crescer com os ensinamentos de Jesus. E se você quer crescer espiritualmente, eu quero te convidar nessa noite a derrubar todos esses obstáculos. Derrubar esses obstáculos. Primeiro, assumir de uma maneira assim definitiva: eu não vou ser um cristão, eu não vou ser discípulo de Jesus que vou ficar julgando os outros. Eu não vou fazer isso. Eu não quero mais fazer isso. Eu não topo mais isso, porque isso não faz bem para mim, isso não faz bem para o outro, isso não faz bem para minha comunidade. Não é essa a dinâmica que eu quero viver. Eu quero o evangelho, eu não quero a religião. Eu quero Jesus, eu não quero a placa de igreja. Eu quero o Cristo, eu quero Deus purinho, puro, sem mistura. E eu não quero viver dentro de um ambiente comunitário em que me leve a me sentir juiz sobre a vida do outro e isso me faz sentir mais santo, meu ego infla. Nada disso. Eu quero demolir. Destrua isso se você quer crescer espiritualmente. Destrua. Pare de julgar os outros. Faça um movimento para dentro de si. Deixe o Espírito falar ao seu coração. Em segundo lugar, dentro desse mesmo texto, a gente aprende a olhar para as nossas vigas. Pare de postergar essa conversa que você tem que ter com você mesmo. Para de adiar isso. Para de adiar. Olha para você, olha para o teu interior e olha no espelho e encara. Encara quem você é. Se você é um religioso, iludido, que tenta, enfim, fazer um monte de exercício mental para que você seja o santo que você acha que você é, se depara com essa hipocrisia. Olha para o espelho e olha para o hipócrita que está ali. Tenha coragem para assumir isso. Olha, é um hipócrita. Eu estou sendo hipócrita. Dobra seu joelho, chora na presença de Deus, coloca diante de Deus quem você é. Se você está com problemas relacionais, emocionais profundos na tua alma que estão afetando o teu casamento, as tuas amizades, estão comprometendo a tua relação com os filhos, antes de falar do casamento dos outros, das relações alheias, olha, encara você, assume, eu não estou conseguindo lidar com isso. Isso está acontecendo na minha vida. Meu lar está desmoronando, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo. Existem coisas dentro de mim que precisam ser tratadas. Encara isso com verdade, com sinceridade, com profundidade. Encara isso. Seja honesto. Olhe para dentro de si. E você precisa se comprometer a olhar para você. Você precisa se comprometer com isso para você poder derrubar esse empecilho que está te impedindo de crescer espiritualmente. E por fim, sejamos autênticos, verdadeiros. A gente não precisa ficar vivendo a partir da fé do outro. A gente tem que crescer espiritualmente nós, de maneira autêntica. O André, sem máscara, sem forçação de barra, com autenticidade, com verdade, com honestidade. Sem querer usar de uma aparência que não é. Seja você. Porque Deus sabe quem você é. Deus está de braços abertos para receber você. Não para receber o que querem que você seja, para receber você. Se você tem limitações, se você tem questões que talvez não se encaixem dentro dos padrões eclesiásticos, contemporâneos, não tem problema, seja você diante de Deus. Não precisa fingir, não precisa colocar a máscara, atuar. O convite aqui, de maneira mais ampla para todos nós, é para que a gente seja uma comunidade de gente verdadeira, de gente honesta, de gente com coração escancarado, de gente que, pela consequência de ter destruído todos esses empecilhos, todas essas barreiras
que nos impedem de crescer espiritualmente, é justamente aí que a gente vai crescer espiritualmente. Porque a gente vai ser mais honesto com a gente. Porque a gente vai ter mais condição de ajudar o próximo com muito amor, com muita paciência, com muita misericórdia. Porque a gente já vai ter se deparado com o nosso eu. Eu quero crescer espiritualmente. Você quer crescer espiritualmente? Você deseja crescer espiritualmente? Ter uma vida espiritual vibrante, sadia, cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo. Você deseja isso mesmo? Você quer isso mesmo? Então para de julgar os outros. Para de cuidar da vida alheia. Mergulha dentro da tua alma, encara isso, tira as máscaras, se joga na presença de Deus. Se preciso chorar, vai chorar. Vai chorar. Se você precisa de ajuda, eu tô aqui para te ajudar no que eu puder. Eu tenho certeza que existem irmãos, irmãs maduras o suficiente para contribuírem com o teu crescimento espiritual. Mas eu, como pastor dessa comunidade, eu quero te dizer o seguinte: eu quero que você cresça espiritualmente. E eu quero usar o meu dom, toda a minha pastoralidade, para que você se desenvolva espiritualmente. E você pode ter certeza que aqui você não vai encontrar alguém que vai querer brincar com você, te manipular, acessar o que você não quer que seja acessado, alguém que vai te julgar. Você vai encontrar um irmão em Cristo que deseja te ajudar a olhar para dentro de si, discernir o que o Espírito Santo está te dizendo, para que você cresça. Para que você cresça. Se nós queremos crescer espiritualmente, meus irmãos e irmãs, a meta, o alvo, não é nós sermos todo-poderosos. Não é a gente ser um mega santo espiritual. A meta é a gente ser mega humilde, mega simples, mega pacientes, mega sinceros e autênticos, honestos. Gente cheia da graça de Cristo Jesus. Eu oro a Deus para que essa mensagem chegue ao teu coração. Eu oro ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo para que essa mensagem chegue ao nosso coração como igreja, para que a gente refaça a configuração dos nossos sistemas religiosos, para que a gente se adeque de maneira adequada ao Espírito de Cristo Jesus, para que a gente experimente um ambiente que nos ajude a crescer espiritualmente a partir do Evangelho, não a partir da cadeira de Moisés, não a partir da cadeira do juiz. Eu oro para que a gente possa se voltar para dentro da gente mesmo e encarar quem realmente nós somos, os problemas que nós temos, com sinceridade, honestidade, para que o Espírito Santo nos ajude nesses dilemas e nessas questões. Eu quero orar pela sua vida espiritual nesse momento. Pai, estamos diante de Ti. Estamos aqui clamando ao Senhor, ao Teu Espírito Santo, pedindo para que Ele venha sondar as nossas almas, para que Ele venha sondar os nossos corações. Queremos Te pedir que o Senhor purifique o nosso coração e nos livre, nos limpe de toda hipocrisia, de toda soberba, de toda arrogância, de toda tentação. Senhor, nos ajuda a vencer a tentação de nos sentarmos na cadeira do juiz. Nos ajuda, Pai, a sermos humildes. Nos ajuda a crescermos espiritualmente olhando para dentro de nós. Nos ajuda a lidarmos com as vigas gigantes que nós temos, para que a gente tenha condição posterior de, com muito discernimento, com muito cuidado, contribuir com a vida alheia, espiritualmente falando, Pai. Quem sabe até mesmo revisitando a ideia de que havia cisco, porque às vezes isso aí foi criação da nossa mente, da nossa cabeça, porque a nossa viga nos confundiu.
Nos livra, Pai. Nos livra disso. E eu te peço que a gente possa crescer em Ti, crescer na Tua graça, crescer na Tua sabedoria, crescer no Teu conhecimento, Deus. Crescer no Senhor. Nos refaz, mexe no nosso coração onde tem que ser mexido, que possamos ser honestos para encararmos os problemas de frente, porque a espiritualidade que procede do Senhor, nós sabemos, não é uma espiritualidade que terceiriza a culpa dos problemas, mas nos faz encará-los, tentar solucioná-los com a Tua ajuda. Nos ajuda a olhar para dentro de nós e percebermos os pecados profundos da nossa alma, que às vezes trazem tantas consequências para nós e para o nosso crescimento espiritual. Nos ajuda, Senhor, a olharmos, a enxergarmos, a vermos de uma maneira nítida. Eu peço pela minha vida, Pai. Peço pela vida de cada irmão, de cada irmã. Eu peço pela vida da Igreja Batista em Quitaúna. Eu peço pela vida de quem está assistindo essa mensagem. Que saiamos daqui esclarecidos. Que o Evangelho não é lugar de juízes. O Evangelho é lugar de gente que olha para dentro de si. Com sinceridade, com verdade. Que sejamos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.